eu sou o Senhor. O sangue será um sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós um memorial, e o celebrareis como uma solenidade ao Senhor, nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Por 7 dias vocês comerão pães ázimos, e no primeiro dia tirarão o fermento de suas casas, pois qualquer que comer algo levedado desde o primeiro dia até o 7º será eliminado do meio de Israel. E no primeiro dia haverá uma convocação santa. Também no 7º dia terão a convocação santa. Nenhuma obra se fará nesses dias, exceto que cada um precisar comer. Isso somente prepararão para vocês. Amém? Somente até aqui por enquanto. A Páscoa do Senhor Jesus e a instituição e o formato da Páscoa, ela iniciou no Antigo Testamento. E ela foi consumada de fato, de verdade, no Novo Testamento. Quando nós falamos do Antigo Testamento, nós entendemos que todas as histórias do Antigo Testamento, elas apontam para o futuro. As histórias do Antigo Testamento, elas apontam para o Novo Testamento, e eu consigo entender que o Antigo Testamento, ele é a sombra da realidade do Novo Testamento. Em prefiguração, o Senhor já estava falando com o seu povo no Antigo Testamento, prefigurando e textualizando e fazendo todos aqueles ali presentes entenderem o que estaria por acontecer na eternidade com o seu Filho Jesus. E Deus, ele começa essa história aqui em Êxodo 12, e a gente começa a entender então que Páscoa não é uma tradição. O dia da Páscoa, ela não é uma tradição, ela não nasceu como uma tradição. Ela nasceu com um dia de juízo, por quê? Porque aqui o povo de Deus, o povo estava clamando por socorro, o povo estava clamando por ajuda. Estavam totalmente aprisionados e escravizados na mão de Faraó no Egito. Estavam totalmente paralisados nas suas ações. Os seus sonhos já não faziam mais sentido. A sua vida já não fazia mais sentido. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. E aí Faraó começou a se preocupar, porque estavam aumentando o número dos judeus. O povo de Deus estava crescendo no meio ao Egito, e aquilo ali se tornava uma ameaça para Faraó, porque ele pensava o seguinte: o meu povo egípcio está ficando, parece que menor do que o povo judeu. Eu vou precisar fazer alguma coisa para acabar com isso. Esse povo está crescendo demais, e está vindo muita criança, e muita gente, muita família, e vai acabar dando problema para mim. Eu vou precisar aqui arquitetar alguma coisa. E ele começa a usar todas as estratégias, irmãos. E é assim que o inimigo faz na nossa vida. Ele tenta arrumar todas as estratégias possíveis para matar o nosso sonho. Ele tenta fazer todas as estratégias possíveis para que o propósito que Deus tem com a nossa vida não aconteça. E se for preciso, Faraó, ele adiciona uma pitada a mais de serviço na tua vida, para você não ter tempo de cultuar e não ter tempo de buscar a Deus. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Afinal de contas, eu preciso comer. Afinal de contas, eu preciso pagar conta.
Afinal de contas, eu tenho filhos e eu preciso dar as coisas para o meu filho. E assim Satanás vai trabalhando de forma sutil, apertando a nossa moleira e botando uma bola de ferro no nosso tornozelo. Eu não tenho mais tempo de ir no culto. Culto 2 vezes na semana é para louco, tem que ser uma vez só e rápido. Rápido porque eu tenho que ir embora. A pressa, ela está pairando sobre o ar. O ar que nós respiramos, irmãos, ele contém muita ansiedade. Tudo ansioso, tudo rápido. É tudo fast food. A gente não tem mais tempo para nada e nem para ninguém. Não conseguimos ficar 1 hora, 1 hora e meia num culto, 2 horas, sem mexer no bendito celular. E a cultura do mundo está nos enforcando através da demanda. E um homem, uma mulher e uma família que vivem por demanda, não vivem o propósito. Eu e você não podemos viver por demanda. Se eu fosse atender todo mundo que me procura ou que me liga, irmãos, eu não vivia. Eu não vivia. Vivia só para os outros. É preciso ter um equilíbrio. Hoje eu não posso, pode ser amanhã, pode ser quarta, vamos agendar um horário para a gente conversar. É urgente? Opa, se é urgente, é outra história. Mas nenhuma demanda pode nos roubar do propósito. E o inimigo, ele usou essa estratégia com Faraó. E agora eles aumentaram a demanda de serviço para o povo judeu. Mais trabalho, só assim eles não vão ter tempo nem de procriar. Vão ficar cansados, vão trabalhar, se arrebentar, chegar em casa, dormir, no outro dia acordar cedo. Vamos de novo, vamos trabalhar, mais serviço, mais produção. Será que isso não está parecido com os nossos dias? Posso ouvir um amém? Amém. Deus, Ele não está procurando uma cultura, irmãos. Deus, Ele não está procurando uma cultura. Ele nunca procurou uma cultura. O Evangelho nunca procurou uma cultura para se hospedar, porque o Evangelho ele é juízo de todas as culturas. Deus queria fazer juízo nesse dia. Deus queria trazer juízo sobre a escravidão que os homens, os filhos de Deus, o povo de Deus estava enfrentando através daquela cultura egípcia. E muitos de nós vivemos aprisionados, irmãos, aprisionados nessa mesma cultura, depois de mais de 2000 anos, muito mais de 2000 anos. E nós estamos, muitas das vezes, sufocados por essa cultura. E Deus está no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas, com o mesmo olhar de amor para os filhos, com o mesmo cuidado, com o mesmo coração de pai, querendo nos arrancar deste lugar de escravidão, querendo nos trazer da morte para a vida, porque isso é a Páscoa. Feliz Páscoa para todos nós. Nos arrancando daquilo que nos aprisiona, nos arrancando de todo o pecado e as mazelas que nos tiram da presença de Deus. Os pecadinhos, os pecadões, que para Deus é tudo igual. Eu não tenho mais tempo para pegar uma Bíblia, irmãos, e ler um texto das histórias do meu pai. Porque afinal de contas eu não tenho tempo, eu preciso trabalhar, eu preciso viver, eu preciso continuar a minha vida. E Jesus, ele morreu na cruz para nos tirar dessa morte e nos levar para uma vida eterna que já está preparada para nós. O problema é que muitos de nós não entendem que esta vida que eu e você vivemos aqui é passageira.
Nós não entendemos que amanhã, de repente, algum de nós pode já não estar mais aqui. A semana que vem eu não garanto que vai ter todos aqui. Quem é que garante? Ninguém. E a nossa alma está preparada para que lugar? E para quem? Essa noite é uma noite de consciência e reflexão. É uma noite que a gente vai entender que o Evangelho, ele é o juiz de todas as culturas. E que Deus não estava à procura de uma cultura, Ele estava executando juízo sobre esse dia pascal. Sobre esse dia chamado Páscoa, que a cultura transformou em coelho e chocolate. Mas essa noite não é sobre coelho. Essa noite não é sobre o chocolate. Essa noite é sobre a transformação que Jesus fez, nos dando o direito de uma nova natureza. Nós temos uma vida depois daqui, irmãos, uma continuidade, uma continuação de uma vida eterna. Este corpo mortal vai ser transformado em um corpo de glória. Aleluia! E em João ele foi preparar morada para cada um de nós. Ele preparou um novo e vivo caminho através da cruz. Evangelho sem cruz não é evangelho. Evangelho sem renúncia não é evangelho. Evangelho sem meditação nas Escrituras não é evangelho. Evangelho sem oração não é evangelho. Evangelho sem ter Jesus no centro de todas as mensagens não é evangelho. É qualquer outra coisa menos evangelho. Se a minha vida Cristo não for o primeiro, se a minha vida Cristo não for o centro, o meu guia, eu não estou vivendo o evangelho que Jesus quer que eu viva. Eu não estou falando que nós temos que botar uma barraca dentro da igreja e vir morar aqui dentro, irmãos. Quem dera se fosse possível. Não é sobre isso. É sobre ter equilíbrio. É sobre ter equilíbrio. Nós precisamos trabalhar, precisamos comer, nós precisamos pagar as contas, nós precisamos. Mas Jesus, ele tem que ser a minha primícia. Jesus, ele tem que estar em primeiro lugar na minha vida e na tua vida. Afinal de contas, irmãos, tem gente às vezes que só tem dinheiro e mais nada, mas vive com depressão, vive com ansiedade, vive num lugar de uma busca de prazer momentânea, tentando tapar um buraco dentro da gente que só Jesus e o amor dele pode preencher. O Evangelho é tão simples, mas tão profundo. O Evangelho é tão simples, mas cheio de profundidade, que nós precisamos acessar esse lugar como filho. O Egito, irmãos, ele não caiu politicamente. O Egito, ele caiu espiritualmente. Aquele povo que clamava por socorro, eles ouviram a voz de Deus e eles entraram num lugar de obediência. E quando nós ouvimos a voz do Senhor, afinal a Bíblia vai falar que Ele está à porta e bate. E aquele que ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, Ele entrará, ceará contigo e comigo, e nós com Ele. Ele está à porta, Ele está sempre nos chamando, irmãos. Ele está sempre fazendo um convite para mim e para você. E esta noite é uma noite que Ele está nos convidando para entrar nessas verdades do Senhor, para entrar nessa nova realidade e que nós possamos não só pregar, não só falar, mas nós possamos viver na íntegra com os nossos filhos, com a nossa família, aonde quer que nós colocar a planta dos nossos pés, que as pessoas possam olhar e entender que nós somos filhos e filhas de Deus. O Egito caiu não politicamente, caiu espiritualmente.
E agora o que acontece naquela noite, irmãos? Ou tinha sangue, ou tinha morte. Existia uma escolha. Hoje, de igual forma, o Senhor fala para nós. Hoje, nós temos uma escolha: vida ou morte. Naquela noite, sangue ou morte. Quem passar o sangue nos umbrais da porta, nas vergas da porta, o anjo da morte vai passar por esse lugar e não vai entrar. Mas aquele que não tiver o sangue do Cordeiro, aleluia, aquele que não tiver o sangue do Cordeiro nas portas, o anjo da morte vai entrar e vai destruir o primogênito. Nós estamos falando aqui de obediência, uma palavra de revelação do Senhor para o povo de Deus, e agora o livre-arbítrio caminha junto. Vocês querem? Vocês continuem. Sem ter o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas. Mas o anjo da morte, ele pode chegar a qualquer momento. A destruição pode chegar em qualquer momento. Mas aqueles que tiverem o sangue do Cordeiro sobre as suas vidas, sobre a sua casa, como era no Egito, vai acontecer uma passagem. Vai acontecer um pulo, da onde que vem em hebraico Páscoa, peche, que é pular. O anjo da morte não entra, pula. Por isso o coelhinho que pula. E agora o anjo não podia adentrar nesse lugar. Por quê? Porque ali estava, Tiago, o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Era Deus falando já do que ia acontecer, da morte de um cordeiro, e um cordeiro perfeito. E veja bem que, estudando sobre o cordeiro, a maturidade de um cordeiro, ela começa no 1 ano de idade. A Bíblia vai dizer que eles tinham que ter 1 ano. Era uma maturidade, era algo perfeito, era algo que estava programado, projetado para aquele cenário. Jesus, ele não veio como opção B. Jesus já estava programado, a morte, a ressurreição, o sangue derramado na cruz, aquela lança que feriu Jesus, saiu sangue, a vida, mas também saiu água, a água da palavra, a água que se refere à igreja do Senhor, que somos nós. E essa mistura de sangue e água que saiu do lado de Jesus foi o start, foi a criação da igreja do Senhor. O mesmo rompimento que teve com Adão, quando ele também foi ferido do seu lado, para ter uma esposa, uma adjuntora. Olha Deus, a forma que Deus trabalha. Olha a peculiaridade, olha os nuances, olha os detalhes, como Deus, ele cuida de todas as coisas. E lá estava aquele povo agora, com aquela decisão, se passava o sangue, se não passava, mas aqueles que foram obedientes, porque Deus opera em cima da obediência, passaram o sangue, agora eles não têm a morte dentro da casa deles, porque o anjo da morte passou por aquele lugar. No reino de Deus, meu irmão, minha irmã, não existe meio termo. Não existe meio termo. Deus, ele não poupou quem era bonzinho. Só havia ali um critério: sangue, sangue, Cordeiro, Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por intermédio de Jesus, a não ser com a crença de Jesus. Aquele que crê no coração e confessa com a sua boca que Jesus é o Filho de Deus, aquele que crê e for batizado será salvo. O reino de Deus não tem dois pensamentos, o reino de Deus não tem plano A e plano B. Deus não poupa os bonzinhos de coração, Deus não poupa as famílias boazinhas. Existe um critério: tem sangue, não há morte, há vida eterna. Aleluia! Sim! Que não apareça, que o mundo grande. Oh! Sim, Jesus!
servos de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu encontrará com a sua glória. Uou! Todo ser amor, sim, infinita unidade, servo de todos os irmãos. O sangue não era símbolo, o sangue era um limite. O anjo não entrava para ver o comportamento, ele só olhava. Se tinha sangue, ele passava. Hoje tem gente confiando no tempo de igreja. Hoje tem gente confiando no ministério. Hoje tem gente confiando no cargo, na posição eclesiástica, na emoção. Se tem choro, se tem mover, se não tem. Não é sobre isso, irmãos. O céu, ele só reconhece uma coisa: está debaixo do sangue ou não está debaixo do sangue. O cordeiro, o sangue do cordeiro está sobre a sua vida ou não. Tem gente dentro da igreja, mas fora do sangue. Tem gente dentro dos templos, mas fora do sangue, fora da obediência. E o Senhor, ele está alinhando esse tempo com a igreja. Nós precisamos estar debaixo do sangue de Cristo. Cristo, ele não é uma continuação da Páscoa, ele é o cumprimento da Páscoa. E quando nós olhamos em João 1:29, vai falar sobre o Cordeiro de Deus. João, ele olha e ele reconhece a unção messiânica. João, ele tem um cumprimento de uma profecia e ele vive aquele cumprimento. O cumprimento de Isaías, que estava sobre a vida de João o Batista. Batista não era o seu sobrenome, mas era porque ele batizava nas águas batismais. João o Batista. E quando ele reconhece a unção sobre a vida do Messias, do Filho de Deus, a Bíblia vai dizer que ele fala: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! A história do Antigo Testamento, a história de Êxodo se completando e se cumprindo em Jesus. E João reconhece esse fato. Afinal, João vivia aquilo que estava escrito. João tinha uma palavra, tinha uma promessa. João estava totalmente ligado com as Escrituras. E quando chegavam nele, perguntavam: quem tu és? Nós precisamos saber quem tu és. Tu és quem? Tu és Jesus? Tu és Elias? Me diz quem tu és um profeta. E aí João olha para eles e fala: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele era a voz daquele que clamava no deserto. Ele estava vivendo uma profecia na sua vida. E quando ele reconhece Jesus, ele diz: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Colossenses capítulo 2, do 14 ao 15. A vitória sobre os principados, quando a gente entende que Jesus, ele vem, ele elimina, ele aniquila, ele acaba com a morte que estava sobre as nossas vidas. E mediante a uma obediência e um passo de fé, nós vamos conseguir viver a eternidade, porque o preço já foi pago. Não é nós. É graça divina de Deus, através do seu Filho. Não foi de graça, teve um preço pago, nós vimos aqui. Mas isso já está consumado. Esse fato já está consumado, não depende de mim e de você. A salvação já está posta. O acesso já está liberado. O acesso já está liberado para mim e para você. Mas nós precisamos entrar sobre esse acesso. Nós temos a condição, nós temos o bilhete pago, nós temos o sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. Nós precisamos acessar esse lugar de filho. Nós precisamos entrar por este novo e vivo caminho que Jesus preparou para nós.
Ele destronou a morte, ele tirou a chave da morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão, ó morte? Tu perdeu. Ele foi nas profundezas do Hades, levou cativo o cativeiro. Ele explanou, ele falou da palavra, ele deu chance para reconhecer ele, e ele faz isso todos os dias. E muitas das vezes nós não reconhecemos eles nas mínimas coisas, num pão que nós comemos, num olhar sobre um filho, sobre uma esposa, sobre um esposo, sobre o pássaro, sobre a natureza, sobre a chuva, sobre o sol, sobre o frio. Ele está em todos os ambientes. Mas uma pessoa com o coração amargurado e a mente limitada, preso na cultura deste mundo, não reconhece a criação em nenhum detalhe. Pelo contrário, murmura, murmura e murmura. Como está, meu irmão? Não estou muito bem. Passa uma semana, e aí, como é que tu tá? Eu não estou legal. Nunca está bem. Não reconhece o Senhor em nada. E a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Muitos jeitos de nós cultuar ao nosso Deus. Cuidando da nossa casa, cuidando dos filhos, cuidando da esposa, cuidando do nosso tempo, do corpo. Estamos cultuando a Deus em vários momentos. Mas nós precisamos enxergar isso. Jesus, ele veio e destronou a morte, destronou principados. Na cruz, Deus, ele não estava só salvando você. Na cruz, ele não estava só salvando eu e você, ele estava vencendo aquilo que te mantinha preso. Aquilo que nos aprisionava, que era a morte, aquilo que nos aniquilava, aquilo que nos deixava paralisado, Jesus, ele venceu através da cruz do Calvário. Ele não estava só nos salvando, ele estava nos libertando, irmãos. Ele nos estava dando uma oportunidade, e isso é Páscoa, da morte para a vida. Tirando o seu povo que estava escravizado no Egito e dando uma nova oportunidade de vida. Um reconhecimento da paternidade, porque eles já não tinham mais isso. E agora o primeiro lugar que Deus quer introduzir eles não é na terra de Canaã. A terra de Canaã era uma promessa. O primeiro lugar que Deus quer levar os seus filhos após tirar deste lugar de escravidão terrível. Sabe para onde é que é, irmã Pamela? É para o Monte Horebe. Porque lá Deus ia se apresentar novamente como pai para aquele povo. Ele estava agora tentando trazer aquele povo para uma intimidade. Por quê? Porque eles estavam totalmente, 430 anos aproximadamente, aprisionados e escravizados, vivendo como escravos. Mas o texto que nós lemos, Deus olha eles como uma hoste, olha eles como um exército. Nunca olhou eles como filhos aprisionados. Olhou aquele povo como um exército. É assim que o nosso Deus nos olha. É assim que o nosso Pai, ele nos olha. Ele não nos olha como derrotado, irmãos. Ele não nos olha como um perdido, ele nos olha como filhos e filhas que ele criou, que ele formou. E ele está dando a oportunidade nesta noite para nós reconhecermos mais essa paternidade. E ele está trazendo nós uma oportunidade novamente para que nós se conectamos com ele, para que temos intimidade, porque afinal de contas, nós só vamos desfrutar daquilo que nós conhecemos, e sem intimidade nós não conseguimos desfrutar. Logo, o Senhor está fazendo um convite para mim e você nessa noite. E esse convite é sobre intimidade. E nós queremos orar nessa noite pela sua vida, que vai querer essa intimidade, que vai querer essa proximidade com o Senhor. O êxodo não foi só libertação de escravos,
Foi uma derrota de poderes espirituais que estavam travando aquele povo. Talvez hoje você não está escravizado, literalmente falando, mas você pode estar escravizado por principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que talvez não te conseguem, você não consegue sair dos vícios, talvez você não consegue sair da iniquidade, da prostituição, da pornografia, você não consegue ter intimidade com o teu pai, porque você está totalmente aprisionado com esta mesma cultura que aprisionava os egípcios, que aprisionava o povo de Deus no Egito. E Jesus, ele veio para quebrar, ele veio para destronar, ele veio para dar vitória, e a vitória sobre essas potestades, esses principados dominadores deste século. E talvez você está aqui com um sorriso muito bonito por fora, mas só Deus sabe como que você está por dentro. Só Deus sabe o que passa na sua mente quando você encosta e reclina a cabeça no seu travesseiro e vai dormir. As lutas que você passa, que talvez nem o teu cônjuge sabe. As batalhas que tem travada dentro da sua mente, que você não fala para ninguém, mas essas batalhas estão ali, e você está convivendo com elas todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, aprisionado com essas lutas, tentando vencer, tentando romper, tentando sair desse lugar de escravidão. E o Senhor Jesus morreu na cruz para nos dar vitória, mas nós precisamos intimidade, nós precisamos reconhecer que Ele está à porta e Ele está batendo. Nós precisamos declarar com os nossos lábios: Senhor Jesus, entra na minha vida, entra na minha história, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. Isso é Páscoa. Feliz Páscoa. Isso é Páscoa. Não tem coelhinho aqui, não tem chocolate aqui, irmãos, mas tem um Jesus que nos ama. Minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar. As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vamos dançar.
Oh, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Sim! Aleluia! Te amo, Jesus! Nós te amamos, Jesus! Nós te amamos, Jesus! Você pode cantar, você pode cantar. Nós não estamos lutando, irmãos, só contra o pecado. Nós estamos lutando contra sistemas que querem te manter no Egito, que querem nos manter aprisionados. Nós precisamos entender isso como filho, um novo nascimento. O problema não é o comportamento, é a natureza. Deus não quer melhorar você, irmãos. Deus não quer melhorar a tua vida, não quer melhorar a minha vida. O Senhor, Ele quer gerar outro em nós, Ele quer gerar outro em você. É uma nova natureza que vai se formar a partir da medida que nós reconhecermos e crer em Jesus. Ele quer nos tirar da morte para a vida. Não é sobre frequentar um culto, irmãos, é sobre nascer de novo. Não é sobre falar glória a Deus, é sobre uma vida de transformação mediante as Escrituras. Tem gente que aprendeu o vocabulário do céu, irmãos, mas nunca esteve lá, nunca nasceu lá, nunca foi lá com os olhos, com a eternidade, entendendo que nós vamos reinar com Cristo, não agora fisicamente, mas nós já estamos vivendo na eternidade. Nós fomos elegidos nele, criado nele, e se assentamos com Cristo nas regiões celestiais. Temos a linguagem dos cultos, mas não temos a linguagem celestial. Vivemos com a mente no mundo, mas não vivemos com a mente na eternidade. Olhamos com os olhos as circunstâncias e os problemas e as dificuldades, mas não olhamos o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Precisamos tirar os nossos olhos dessa terra um pouco. Precisamos falar sobre esse novo nascimento, essa nova natureza. O novo nascimento não é emoção, não é um evento. O novo nascimento é uma troca de natureza. Se o pecado ainda te satisfaz, se o pecado ainda flerta na tua vida, se o pecado ainda está nas tuas entranhas, nas tuas falas e nos teus olhares, tem algo errado com a nossa natureza. Nós precisamos nascer de novo da morte para a vida. Feliz Páscoa. É isso que nós precisamos entender. O grande conflito: você foi gerado, mas ainda não foi glorificado. Nós fomos gerados, irmãos. Ainda não fomos glorificados, ainda não. O corpo, irmão, se refere ao tabernáculo. O espírito é uma nova vida. Mas a nossa carne ainda não é convertida. Nós vamos ser transformados pela glória. Romanos 7 vai falar sobre isso, e aqui eu finalizo. O problema não é nós sentir luta. Luta nós vamos ter. Para aquele que busca, para aquele que não busca, para aquele que está na igreja, para aquele que não está na igreja.
Luta não é o nosso problema. Nós somos PhD em ter luta. Jesus teve luta. Paulo teve luta. Os discípulos, os apóstolos tiveram lutas. Então não é a tua luta que vai te travar de tu viver com a mente na eternidade. Não é a tua luta que vai te roubar, irmãos, da intimidade com o teu Pai, para saber o que você tem que executar nesse tempo. Porque nós temos uma promessa e nós temos um propósito. Cada um de vocês, meus irmãos, que está aqui dentro, tem um propósito para ser executado nesse tempo, nessa terra. Não perca tempo. A gente não sabe que horas e nem que dia Jesus vai vir. Se agarra com esse Jesus. Muda a tua natureza. Sai da morte para a vida e executa o plano que o Senhor Jesus tem na tua vida. O problema não é sentir luta, o problema é você se entregar a ela. Olhar para as lutas e olhar para a dificuldade, pegar e tirar a toalha e jogar no chão. Eu não quero mais viver. Eu não quero mais viver. Eu me entrego para essa luta. Eu me entrego para esse problema. Eu me entrego para essa doença. Eu me entrego para essa enfermidade. Jesus é muito mais do que qualquer enfermidade. Jesus é muito mais do que qualquer luta. Jesus é muito mais que qualquer problema que nós estejamos enfrentando, irmãos. Mas nós precisamos ter isso no nosso coração, na nossa mente. Nós precisamos executar. Existe uma distância muito grande de nós crer e de nós executar aquilo que nós dissemos que cremos. Porque nós falamos que cremos, mas quando chega a luta, quando chega o problema, e agora, o que eu faço? Mas tu não dizia que cria, meu querido. Tu não dizia que cria. Tu não dizia que Jesus tem a solução. E por que agora, de repente, quando está diante do problema, você esquece de todas as coisas? Então tem gente justificando a carne em vez de crucificar ela. Nós temos que matar a nossa carne. Nós temos que crucificar a nossa carne. Salvo não é quem luta, é quem se rende a Cristo e deixar Ele governar a tua vida junto contigo. Isso é Páscoa. Nós lemos no texto que Páscoa é pressa, é decisão, Páscoa é ruptura. Sandália no pé, cajado na mão, comer rápido. Por quê? Porque existe um propósito em execução. Quem foi marcado pelo sangue não foi chamado para ficar parado. Quem foi marcado pelo sangue de Jesus não foi chamado para encher a igreja e ficar sentado dentro das igrejas. Alô, tem alguém aqui? Nós precisamos botar a mão no arado. Por quê? Porque você foi colocado um sangue precioso sobre a tua vida. Imagina você estar dentro do seu trabalho e você sabe o que tem que fazer, um monte de funções para te fazer. Tu sabe que aquele trabalho é o teu ganha-pão, é o teu sustento. Tu sabe que aquele trabalho é algo que você se dedicou para que aquilo ali funcionasse e vem dando certo. Mas de repente você agora bota uma cadeira na varanda, faz um cafezinho para aqueles que gostam de café, um chazinho para aqueles que gostam de chá, e olha para o seu trabalho e agora fala assim: eu não vou executar o trabalho que trabalhe sozinho, que se vire, eu não vou fazer nada. Como que o ganha-pão vai vir? Como que o sustento vai vir? Eu vou precisar levantar dessa cadeira, largar o chá, largar o refrigerante, largar o café, e eu vou poder voltar de novo, ter a oportunidade de voltar para dentro do meu serviço e trabalhar naquilo que eu creio que é o meu sustento. A igreja do Senhor Jesus faz parte da minha vida e da tua vida, irmãos. Mas muitas das vezes é implorado para alguém trabalhar, é implorado para alguém cuidar de alguma área, de algum setor. Temos vários propósitos na igreja, temos vários projetos na igreja que estão engavetados, porque não tem homens e mulheres dispostos a trabalhar. Pastor, eis-me aqui. Eu estou alinhado, eu estou com a minha nova natureza em execução. O sangue de Jesus está sobre a minha casa. Eu quero pegar no arado.
Eu quero ir para frente. Eu quero porque eu entendo que a igreja que nós estamos cultuando, que nós estamos indo lá cultuar, a igreja que eu estou inserido. Eu preciso fazer algo porque essa igreja não é uma coisa simplesmente física, mas é algo que foi uma construção que Deus fez. Eu preciso, pastor, fazer parte dessa obra. Eu preciso ajudar. Eu preciso, pastor. Eu estou enxergando que o reino de Deus está passando por esse movimento no Balneário Rincão. Nós temos um monte de pessoas que ainda não ouviram o evangelho na verdade, na palavra genuína. Nós temos famílias pobres para alcançar. Nós temos asilos para ir. Nós temos hospitais para ir, nós temos presídios para ir, e nós não temos quem vai. Mas eu sou crente. Eu até posto no Instagram lá uma frase: Feliz Páscoa, Jesus é o Cordeiro Pascal. O reino está em movimento, e nós precisamos entender que esse reino, ele, para dar continuidade no avanço do evangelho, precisa de mim e de você. Tem gente que quer o sangue, mas não quer sair do Egito. Aquele povo, quando saiu do Egito, irmãos, Deus teve que trabalhar pesado para tirar o Egito de dentro deles. E quer que eu te fale? A mesma situação que nós passamos hoje, de as pessoas querer o sangue, mas não querer sair do Egito, não querem sair da sua zona de conforto. Naquela época era a mesma coisa. Deste povo todo que saiu, só entrou na terra da promessa Josué e Caleb. Somente 2 pessoas. Quando foi para ir para o Monte Horebe, para ouvir a voz de Deus e ter aquela comunhão de intimidade que o Senhor preparou para todo o povo que ele arrancou do Egito, sabe quantos foram? Ninguém, só Moisés. Vai tu, Moisés, para que nós não morremos. Vai tu, irmão, eu não vou, eu estou ocupado, eu não posso, agora não quero. E o reino está avançando. E Jesus esperando a nossa atitude. Essa é noite de convite a entrar neste movimento de Deus. Naquela noite que estava debaixo do sangue, hoje a pergunta ela continua a mesma. E nós precisamos olhar para essa transformação da nova natureza e entender que aquelas pessoas que estavam debaixo desse sangue, elas viveram. E a pergunta que nós devemos fazer hoje: nós queremos viver ou nós queremos viver a morte espiritual? Nós queremos viver eternamente ou queremos experimentar a morte na eternidade e ir para o inferno, num lugar onde que já está preparado um lago de fogo e enxofre? Ou queremos herdar a eternidade e viver um cumprimento de uma profecia? Eu queria convidar a igreja a refletir essa noite. Nós vamos participar agora da ceia, mas que nós possamos entender o que é que nós queremos. O que é que nós queremos realmente? O que é que nós estamos fazendo dentro de uma igreja? O que é que nós estamos fazendo com o evangelho que nos foi ensinado e vivido por Jesus até a morte de cruz? O que nós estamos fazendo com esse evangelho? Nós estamos vivendo verdadeiramente o evangelho? A tua vida passa pela cruz, ou ela pula essa parte da cruz e já quer ir para a eternidade? Nós temos que estar debaixo do sangue de Cristo. O sangue de Cristo que foi derramado por nós. O corpo de Cristo que foi ferido por nós. E a Santa Ceia representa isso. E eu gostaria de chamar para cá quem vai participar, vai fazer a Santa Ceia, para que nós pudéssemos orar.
E essa oração vai ser uma oração de entendimento. Porque a ceia, irmãos, ela é um alimento. Quem está em pecado não tratado, irmãos, nós não temos que simplesmente esconder isso. Nós temos que falar com o Senhor. Nós temos que falar com Ele sobre os nossos pecados, sobre as nossas mazelas, sobre as nossas dificuldades. E agora talvez é uma noite maravilhosa para você falar com o Senhor sobre esses pecados, sobre esses erros, sobre tudo aquilo que você faz que entristece o coração do Senhor. E eu já quero liberar já para você começar a orar. Quem está frio, irmãos, se arrependa. Quem nunca nasceu de novo, esse é o momento. Hoje não é sobre comer o pão, é sobre decidir de lado que você está. Hoje não é sobre simplesmente um memorial. Fazer isso em memória de mim até que eu venha. Mas é mais do que um memorial. É um culto de Santa Ceia com entendimento. Eu estou errado, eu estou errando, eu estou falhando. Hoje é uma noite que Jesus te convida para o arrependimento. Ele não veio te crucificar, Ele já foi crucificado. Jesus não veio te matar, Ele já morreu por você. Esses pecados e tudo isso que você faz que não agrada o coração de Deus, Jesus tem uma solução para isso. Jesus tem uma solução para isso. A solução é o sangue dele. É você acessar esse vivo e novo caminho. O lugar já está preparado, irmãos. Agora não depende de um pregador, não depende de uma igreja, não depende de um pai, de uma mãe, de uma esposa, de um esposo. Não, Jesus já fez isso. Jesus já fez isso. Jesus, o teu Salvador, o meu Salvador, Ele já fez tudo isso. Agora você está com a decisão nas suas mãos. Entra por esse vivo caminho, ou fica paralisado onde você está. Hoje há um convite. Ele está batendo a porta do teu coração. Ele está batendo a porta do teu coração. Ore ao Senhor, ore ao Senhor. Se arrependa. Se arrependa. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho. Isso, ore, chore, chore, chore. Se arrependa, ainda há tempo, ainda há tempo. Hoje é uma noite que o Senhor marcou para você. Hoje é uma noite que o Senhor marcou para você, marcou para mim. E nós vamos aproveitar esse convite. Eu quero que você, em espírito, se levante do seu lugar, aqui da minha direita para a esquerda. Pegue a ceia e volte para o seu lugar, mas não participe ainda. Faça isso devagarinho. Continue orando, continue em espírito de adoração. É uma oportunidade que você está tendo.